Nos dias em que Jesus caminhava pela Galiléia, vivia um semeador chamado Elias. Seu rosto, marcado pelo sol de 60 verões, contava histórias de esperanças plantadas e colheitas perdidas. Naquela manhã, enquanto o sol pintava o horizonte de dourado, Elias se preparava para semear de novo. O campo diante dele estava seco, rachado pela falta de chuva e por uma dor mais profunda, a ausência de seu filho, Daniel. Ruth, sua esposa, observava preocupada. "A terra está seca, Elias", disse ela suavemente. "Talvez devêssemos esperar as chuvas." Mas Elias, com um sorriso triste, respondeu: "Esperar? Já esperamos a chuva. Esperamos a colheita. Esperamos Daniel voltar." Não, Ruth. Um semeador não pode parar de semear. Com passos determinados, apesar do cansaço, Elias começou seu trabalho sagrado. Suas mãos mergulhavam no saco de sementes, lançando-as ao ar em movimentos que eram quase uma oração. Algumas caíam no caminho pedregoso, onde os pássaros as encontrariam. Outras, entre espinhos secos. Outras ainda, em solo rochoso, sem profundidade para criar raízes. "Meu pai me ensinou", ele murmurava. "Não importa onde a semente cai. O que importa é que você continue semeando." Uma lembrança o invadiu. Daniel, ainda criança, correndo pelo campo, tentando ajudar com suas mãos pequenas. Onde estava aquele menino agora? A voz de Elias falhou. Daniel amava este campo. Naquela tarde, a notícia se espalhou. Um mestre chamado Jesus de Nazaré estava ensinando à beira do mar da Galiléia. "Vamos", disse Ruth. "Precisamos ouvir." Ao chegarem, uma multidão já se aglomerava. Jesus estava sentado num barco, sua voz clara alcançando todos os corações. "Eis que o semeador saiu a semear", começou Jesus, e Elias sentiu como se aquelas palavras fossem para ele. O mestre descreveu como algumas sementes caíam no caminho e eram devoradas. Outras caíam em pedregais, brotavam rápido, mas morriam queimadas pelo sol. Outras caíam entre espinhos que as sufocavam. Mas outra caiu em boa terra. A voz de Jesus se elevou com esperança e deu fruto. Cada palavra ressoava dentro de Elias. Ele era aquele semeador. Uma lágrima desceu por seu rosto enrugado enquanto Ruth segurava sua mão. Quando o sol se punha, Elias retornava para casa, mas ao chegar perto do campo, seu coração parou. Uma figura solitária caminhava pela estrada, magra, curvada, vestida em farrapos. "Pai." A voz era fraca, quebrada. O saco de sementes caiu no chão. Elias correu mais rápido do que havia corrido em anos. Era Daniel, seu filho perdido. Eles se encontraram no meio do caminho, e Elias o envolveu em seus braços, chorando como nunca. "Meu filho estava perdido e foi achado." "Pai, pequei contra o céu e contra ti", Daniel sussurrou. "Já não sou digno de ser chamado teu filho." Elias segurou o rosto do filho entre as mãos. "Você é meu filho. Sempre será meu filho." Naquela noite, a casa brilhou com alegria. Ruth preparou uma festa com o melhor que tinham. Durante a ceia, Daniel compartilhou: "Hoje, à beira do mar, ouvi um homem falando sobre um semeador. Era como se ele falasse diretamente comigo." "Jesus de Nazaré", Elias confirmou. "Eu também estava lá." "Pai", disse Daniel, "eu fui como uma semente que caiu entre pedras. Brotei rápido, sem raízes, e me perdi." Elias tocou a mão do filho. "Mas agora você escolheu a boa terra, filho. E em boa terra, a semente dá fruto." As semanas se transformaram em meses. O campo começou a mudar. Brotos verdes surgiam, tímidos a princípio, depois mais fortes. Pai e filho trabalhavam juntos sob o sol, restaurando a terra e, com ela, seus próprios corações. "Pai", Daniel perguntou um dia, "por que você continuou semeando, mesmo quando tudo parecia perdido?" Elias colocou a mão no ombro do filho. "Porque um semeador não semeia apenas para a colheita, Daniel. Ele semeia por fé, fé de que algo maior cuida das sementes." Sua voz embargou. "Eu nunca parei de semear orações por você." Daniel abraçou o pai. "Essas orações chegaram até mim, pai. No lugar mais escuro, elas chegaram como luz através das rachaduras. Então, chegou o tempo da colheita. O campo, antes árido, agora se estendia dourado até onde a vista alcançava. O trigo dançava ao vento como ondas de ouro. A família trabalhava unida, enchendo cestos com grãos abundantes." Elias se afastou por um momento, olhando para tudo o que Deus havia lhes dado. Ele lembrou daquele dia ouvindo Jesus. Agora ele entendia mais profundamente. Não cabia a ele decidir onde cada semente cairia ou controlar as estações. Cabia a ele apenas continuar semeando com fé, esperança e amor. "O mestre tinha razão", ele murmurou para o céu. "Não cabe a nós escolher onde a semente cai. Cabe a nós apenas semear." Daniel se aproximou, colocando a mão no ombro do pai. Ruth os envolveu num abraço. Ali, no campo dourado, sob o céu azul, permaneceram uma família restaurada, uma colheita abençoada, uma parábola vivida. Elias sorriu, olhando para o filho e para a esposa. "E confiar que aquele que faz crescer", ele completou,
fará crescer. Esta história nos mostra que a fé perseverante transforma tanto a terra quanto os corações. Assim como o semeador continua plantando, Deus continua trabalhando em nossas vidas, mesmo quando tudo parece perdido. A semente que parecia morta pode ressuscitar. O filho perdido pode voltar. A terra seca pode florescer. Basta continuar semeando com fé. Pois como está escrito em Lucas, a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Inscreva-se para mais histórias de fé e esperança. Obrigado por assistir.